Olá, gente, estamos de volta. Vamos começar a resolver o exercício 1 da lista de exercícios de apoio da semana 1. Essa é a primeira lista, são duas listas. Eu vou resolver essa lista e depois o primeiro exercício da lista 2. Porque o resto da lista 2 é um monte de exercício matemático que eu não estou nem um pouco a fim de resolver, beleza? Vou ficar só na física. Pois bem, exercício 1. Considere que a carga Q1 igual 9 microcoulombs esteja posicionada na origem do sistema de coordenadas. Então, está aqui Q1, ele está na origem do meu sistema. Uma segunda carga, Q2, igual a 4 microcoulombs, está posicionada em x igual a 4 centímetros. Então, Q2 está a 4 centímetros de Q1. Q1 está na origem. Esse aqui está a 4 centímetros de Q1. Uma terceira carga, Q3, é posicionada de tal forma que a força resultante sobre ela é nula. Determine a posição de Q3. Então, além das cargas Q1 e Q3, Q1 e Q2, é jogada uma carga Q3 exatamente entre as duas, só que não se sabe exatamente em que posição. Então, primeira coisa, vamos considerar que essa carga Q3 ela também é positiva. Ela vai ser repelida por Q1 e vai ser repelida por Q2. Lembrando que cargas de mesmo sinal se repelem. Beleza. Então vamos ao trabalho. Quando o exercício fala que a força resultante sobre Q3 é nula, quer dizer que não existem forças atuando sobre Q3? Não. Pensar isso é errado. Significa que eu tenho Q3 aqui, eu tenho Q1, Q2 aqui, Q1 aqui. Q1 é uma carga positiva, Q3 é uma carga positiva, Q2 também é uma carga positiva. Então todas as cargas vão se repelir mutuamente. A questão é que a gente não está estudando qual a influência das outras cargas em Q1 ou em Q2. A gente só se importa em Q3, de maneira que a força de repulsão que existe entre Q2 e Q3, que vai estar nessa direção. Então, pela presença de Q2 aqui, Q3 vai sofrer uma força nessa direção, que é contrária à direção, né, de posição de Q2. Por sua vez, Q1 vai exercer na carga Q3 uma força de repulsão nessa direção. Então vai ser a força Q1 da carga 1 na carga 3. Como eu já admiti, né, pelo sistema de coordenadas, que a origem está aqui e para cá são os deslocamentos positivos, a força vai ser negativa nessa direção e positiva nessa direção. Tudo bem? Então, temos que a força F13 menos a força 23 é igual a zero. Elas atuam sobre a carga Q3 de maneira que a soma delas vai ser igual a zero. Isso foi a imposição do exercício. Isso significa que F13 é igual a F23. Se eu empurro de um lado com uma intensidade e do outro lado com a mesma intensidade, o objeto, ou neste caso a carga, não vai se mover. Bom, então eu tenho os valores de Q1 e Q2, não tenho o valor da carga Q3,
e não tenho a posição da carga Q3, mas é o que eu quero. Então eu vou ter que trabalhar com aquela associação que eu já tinha feito antes, de que a força F3 é igual a força 2,3. Bom, temos poucas fórmulas até esse momento. Então vou usar a fórmula que associa essas forças. 1 sobre 4π ε0 vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q3 dividido por D13 ao quadrado igual 1 sobre 4π ε0 vezes módulo de Q2 vezes módulo de Q3 sobre a distância 2,3 ao quadrado. Pontos importantes aqui. Primeiro que a gente já vai conseguir cancelar várias coisas e deixar essa fórmula, né, essa equação bem mais simples. Segunda coisa, percebam que dentre as coisas que a gente vai poder simplificar é a carga Q3. Então a posição da carga Q3 não vai exatamente depender da carga Q3 em si. Mas o grande fator, a grande importância, que até é o que o exercício pede para a gente calcular, qual é a distância, né, ou qual é a posição da carga Q3 em relação às outras cargas. Então o que a gente vai fazer, né, a gente tem dois termos aqui. Eu tenho a distância entre Q1 e Q3 e tenho a distância entre Q2 e Q3. O que eu vou fazer é deixar uma dessas como dependente da outra. Eu sei que essa distância de Q1 a Q2 ela é fixa, é 4 centímetros. Então, a única coisa que vai variar é a distância relativa de Q3. Se Q3 está a uma determinada distância de Q1, a distância de Q3 até Q2 vai ser 4 centímetros, que é a distância entre Q1 e Q2, menos a distância Q1 e Q3. Então, vai ficar assim. Outra maneira de enxergar, para quem ainda não observou, é que se eu fizer a distância de Q1 até Q3 mais a distância entre Q3 e Q2, vai dar obrigatoriamente 4 centímetros. Então eu posso deixar uma dessas distâncias em relação, assim, independente em relação à outra, se eu isolar um desses termos. A minha resolução não faz muita diferença, acaba dando no mesmo. Às vezes você consegue simplificar, se isolar. Eu acabei fazendo pelo mais difícil. Eu isolei o D13. Seria mais fácil se tivesse isolado o D32. Eu já fiz o cálculo, eu vou fazer do jeito que eu já fiz. Então eu vou isolar D13, vai ser 4 menos D32. Distância 2,3, 3,2 é a mesma coisa. Legal? Beleza, então aqui eu descobri que a distância D13 será igual a 4 menos a distância 3,2. E agora eu vou pegar essa relação e substituir nessa fórmula, exatamente por esse termo.
Bom, agora vamos às simplificações. Eu tenho esse termo 1 sobre 4πε0 deste lado e tenho o mesmo termo deste outro lado. Posso simplificar. Assim como posso simplificar, como já havia falado, a carga Q3. Então teremos somente Q1, módulo de Q1, sobre D13 ao quadrado. Já tinha admitido que vai ser substituído por 4 menos D23 ao quadrado, igual módulo de Q2 sobre D23 ao quadrado. Q1 e Q2 são conhecidos. A única coisa que eu preciso fazer, então, seria isolar o D3. Essa distância aqui. Sabendo essa distância, eu consigo calcular essa distância. Pois bem. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer aquela regra de passar para um lado multiplicando e para o outro lado dividindo. Então eu vou passar o Q1 para cá, Q2 para cá, dividindo. Vai ficar módulo de Q1 sobre módulo de Q2 igual 4 menos D23 ao quadrado sobre D23 ao quadrado. O que eu vou fazer agora é simplesmente substituir os valores de Q1 e Q2 enquanto eu faço a distributiva, né? Eu realizo essa operação, 4 menos D23 ao quadrado. E vai ficar assim. Q1 é igual a 9 microcoulomb dividido por Q2 é 4 microcoulomb. Tem que levar isso em consideração porque a unidade na fórmula tem que ser dada em coulombs. Só que tem esse prefixo aqui, né, esse submúltiplo de micro, que significa 10 a menos 6. Então ele precisa ser levado em consideração. Só que, por sorte, como está fazendo uma divisão, eu posso simplesmente cancelar esses termos. Legal? Agora fazendo essa distributiva, vai ficar o primeiro ao quadrado, que é 16, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar menos, por conta desse menos 8 D23, mais, porque vai ficar esse termo aqui ao quadrado, menos D23 ao quadrado vai ficar mais D23 ao quadrado, dividido por D23 ao quadrado. A maior dificuldade desse exercício é conseguir fazer essa manipulação algébrica.
Então, o que eu tenho agora? Eu vou fazer essa divisão, 9 dividido por 4, e vou passar esse termo d23 ao quadrado para o outro lado multiplicando. Ele está aqui dividindo, todo esse lado aqui é uma fração, então eu posso fazer isso. Vou jogar esse termo aqui de baixo, o denominador, multiplicando para o outro lado. Então, já fazendo uma inversão aqui para simplificar os resultados, eu vou ter o seguinte: 16 menos 8d23 mais d23 ao quadrado igual 9 dividido por 4 vai dar 2,25 vezes d23 ao quadrado. Bom, para quem não entendeu, novamente, dividi 9 por 4 deu 2,25. Joguei o d23 ao quadrado multiplicando. Quando eu fiz isso, eu já inverti a posição dos membros. Quando eu faço isso, eu não preciso trocar o sinal, certo? Só joguei o segundo membro para o primeiro membro e o primeiro membro para o segundo membro. E aí fica assim. O que eu vou fazer agora é, percebam, eu tenho esse termo, d23 ao quadrado, e tenho esse termo aqui também, d23 ao quadrado. Isso aqui vai naquelas regrinhas de polinômio. Como é o mesmo termo, né, da incógnita, então eu posso somar e subtrair. Esse termo que está mais 2,25d23 ao quadrado, quando eu passar para o primeiro membro, ele vai ficar menos. Então vai ficar 2,25, que é o coeficiente deste termo. Para cá vai ficar negativo, mais 1, que é o coeficiente desse termo. Aqui está multiplicando 1 vezes d23 ao quadrado. Então vai ficar assim, menos 1,25 d23 ao quadrado menos 8d23 mais 16 igual a zero. Bom, para quem tem um olho bom e boa memória, percebe que aqui eu já tenho caso de uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, melhor dizendo, e eu posso resolver pela fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Lembrando que esse d23 ele é uma medida de distância, então ele não pode ser negativo e ele não pode ser maior do que 4 centímetros. Legal? Então essas vão ser as nossas condições de contorno para os resultados. Lembrando que aqui saem normalmente 2 resultados. Então, teremos d23 igual a menos b, vou colocar a fórmula aqui para quem não se lembra, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Lembrando que a, b e c são coeficientes da equação de segundo grau. Então a é o coeficiente do termo que está junto ao quadrado, o b é o termo que está do lado, é o coeficiente do termo que está elevado a 1, e c é o coeficiente que é independente da variável que a gente está estudando. Então, fazendo as substituições, teremos que d23, na verdade isso aqui vai ficar meio longo, é melhor apagar. Vou apagar aqui. Beleza. Então teremos d23 igual a menos, coeficiente b é 8, então menos 8 mais ou menos raiz de
b ao quadrado, então menos 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é menos 1,25, vezes c, que é 16. Dividido por 2 vezes a. Pronto. Agora sim. D23 ficará igual. Bom, menos com menos, mais. Então, 8 mais ou menos raiz de menos 8 ao quadrado vai dar 64. Menos com esse menos vai dar mais. 4 vezes 16 vezes 1,25 vai dar 80. Sobre menos, que é 2 vezes menos 1,25, menos 2,5. 23 será 64 mais 80 dá 144. Raiz de 144 é exata e dá 12. Então vai ficar 8 mais ou menos 12 sobre menos 2,5. Então aqui percebam que, por conta desse menos aqui embaixo, essa operação aqui de cima só pode também ser negativa, de maneira que menos com menos dê um número positivo. 8 mais 12 dá 20. 20 dividido por 2,5, sei lá, acho que dá em torno de 4. Não dá 4, dá mais. Mas vai dar um número negativo por conta desse menos aqui embaixo. Então, o certo é fazer 8 menos 12, que dá menos 4 sobre menos 2,5, que dá 1,6. Só lembrando que 8 mais 12 é 20, 20 dividido por menos 2,5 vai dar menos 8. E não pode ser um número negativo porque é a distância. Tá legal? Então a distância 2,3 é igual a 2,3 igual a 1,6 centímetros. Beleza, tá quase acabando. Bom, essa distância é 2,3, ou seja, a distância entre as cargas 2 e as cargas 3. Mas eu quero a posição em relação à origem da carga 3. Como eu já tinha definido, a distância 1,3 será igual a 4 menos a distância 2,3. A distância 1,3 será igual, então, a 4 menos 1,6. Finalmente, a distância 1,3 será igual a 2,4 centímetros. Bom, gente, então é isso. Essa é a resposta final. A distância entre as cargas 1 e 3 é 2,4 centímetros. Como aqui é a origem do meu sistema, né, como a carga Q1 está na origem, no ponto 0, 0. Como sei que a carga Q3 está a 2,4 centímetros da carga Q1, então essa é a posição 2,4, 0. Tá legal? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente se vê no próximo exercício.